TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, está no ar mais um programa Castelo Forte, um programa da Comunidade Evangélica de Lajeado, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E eu sou a pastora Miriam e irei apresentar o programa nos próximos dias. A intenção deste programa é que nós possamos ter ideias a respeito de como lidar com as pessoas, onde nós podemos aqui crescer também em conhecimento, em cultura e, acima de tudo, na fé. Nós temos hoje aqui, com muita alegria, a presença do Leandro Varholtz. Ele é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-386, muito conhecida de todos nós, e trará aqui hoje para nós algumas dicas, compartilhará conhecimentos a respeito desta época de férias, época em que muitas pessoas saem para viajar, deixam suas casas e muitas vezes nas férias as pessoas têm pressa. Então o Leandro hoje vem aqui trazer para nós algumas dicas importantes para esta época. Então, antes de começar com as perguntas a respeito do tema, eu gostaria que o Leandro falasse um pouquinho para nós de onde ele vem e por que ele escolheu essa profissão, né? Policial rodoviário. Talvez para nós assim é uma profissão que suscita, né, muitas dúvidas, até medos, né, Leandro? As pessoas às vezes até têm medo. Olha lá, um policial. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? De onde tu vens e por que você escolheu essa profissão, né? Falar um pouquinho da tua família também. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado, pastora Miriam, pelo convite. É uma satisfação estar aqui participando do programa e poder colaborar naquilo que for possível com a comunidade e com a sociedade. Bem, primeiramente, eu sou policial rodoviário federal desde 2003. Eu sou natural de Venâncio Aires, sou membro da comunidade evangélica de Confissão Luterana no Brasil também. E também participo dos cultos aqui em Lajeado, às vezes. Entrei na Polícia Rodoviária Federal que eu era apaixonado, mas eu senti uma dificuldade muito grande para conseguir entrar na Polícia Rodoviária Federal. Então, primeiramente, eu fui trabalhar em centro de formação de condutores, as chamadas autoescolas. Trabalhava na parte técnica, parte de legislação, onde, para conseguir ensinar os alunos, eu era obrigado a me instruir melhor, a estudar um pouco mais. E com base nisso aí, me deu sustentação para estudar e conseguir passar no concurso de 2002. Então, desde lá, fiz a academia e em 2003 iniciei minhas atividades aqui em Lajeado, por onde permaneço. Atuei em vários pontos do estado, esporadicamente, e atuei de maneira mais periódica durante alguns tempos em Montenegro, Tabaí, Soledade e Lajeado, onde atuei como chefe do posto, e hoje sou responsável pelo policiamento e pela fiscalização de de Canoas até Vitor Grefe, uma extensão de 250 quilômetros da BR-386, conhecida em todo o estado pela circulação de veículos e também pela grande circulação de coisas ruins, tráfico de drogas, veículos roubados e também aquilo que a gente não gosta, de um nível de acidentalidade bastante grande, devido à peculiaridade da rodovia, devido às vezes o comportamento também do ser humano na condução do veículo, né? Obviamente que a gente não pode descartar as falhas que existem na rodovia, as falhas que existem na sinalização. Com relação a mim também,
tenho um menino de 8 anos, minha esposa está grávida de mais uma criança, uma menina virá então para compor o casal e formar esse quarteto para morar aqui em Lajeado. Que bom, então, a população de Lajeado está aumentando com a sua contribuição da sua família, né? Exato, aumentando, a despesa aumentando, mas vamos lá, né? Faz parte. Isso aí. E eu acredito que esse trabalho teu como inspetor da Polícia Rodoviária, ele também vai somar na tua família, né? Como é que tu vês isso assim? Com certeza, eu acredito que de cada atitude que a gente tem, de cada atividade que nós praticamos, a gente sempre traz algum ponto, alguma coisa que leva para a família da gente. Então, que seja aquela organização necessária para a atividade, que é a disciplina, que é o respeito aos demais usuários. Isso a gente traz também para o seio familiar. E trazendo para o seio familiar e alimentando essa boa atitude, obviamente que se traz também um aparato bom, se constrói alguma coisa, se solidifica algo de bom dentro da família também. Família que eu acho que é a célula máter da sociedade, que é onde que se desenvolve o caráter das pessoas, que é onde a gente forma o início do cidadão para a sociedade. Aquele cidadão que vai contribuir com a sociedade, que vai auxiliar a comunidade. Eu acredito que, por isso, a gente tem que ter, na minha concepção, um intuito muito grande no desenvolvimento familiar, né? Muito bem, Leandro, isso mesmo. E eu acredito também que agora, nessa época de férias, quem sai, né, para curtir as férias, esse tempo, é a família, né? É o pai, a mãe, seus filhos, às vezes até o vô e a avó, a gente acaba levando junto, né, para a praia, ou vai visitar parentes no interior aqui do estado. Você disse que a sua área de atuação é até Vitor Greff, né? Uma cidade que é uma referência também no estado por causa da exuberância da praça e vários atrativos que tem. Então, muitas pessoas saem para visitar, conhecer novos lugares, né? E saem também para descansar. E o que eu gostaria assim que tu poderias trazer para nós, para os nossos espectadores, é que tipo de cuidado? O Leandro falou assim, poxa, eu tenho na minha família, eu tenho levado muito do meu trabalho, né? Tenho levado a disciplina, esse cuidado, esse respeito ao outro. E o que você diria assim como inspetor para nós? O que é importante levar nestas nossas saídas, não só do ponto de vista material? O que é importante nós termos como atitude nessa BR-386? Perfeito, inspetora Miriam. A senhora tocou num ponto assim, crucial. É o que a gente tem que levar. Quando a gente sai para viajar, o primeiro objetivo é chegar em algum lugar. E chegar. Mas esse chegar, a gente precisa chegar e chegar bem. Chegar bem. E para que isso aconteça, a gente não pode ter uma preocupação tão grande no início e no fim, ou seja, de onde saímos e onde chegamos, mas também o deslocamento, como fazer. Então, sempre que sair com o veículo, conferir o veículo, conferir a documentação. E a primeira dica assim, é a básica de tudo. Calma, muita calma. Nós estamos vivendo um período de festividade, de congraçamento, de alegria. Então, nós não podemos estragar esse momento. Nós temos que fomentar e melhorar esse momento. E por isso, nada mais correto, nada mais justo que conduzir adequadamente, de a gente ter um respeito pela gente e pelos demais usuários. Que maior respeito que eu, dentro do meu veículo, eu pedi para todos aqueles que estão dentro desse veículo usar um cinto de segurança. Não é por eu estar dirigindo o veículo. Daqui um pouquinho, alguém pode falhar e colidir no meu veículo. Mas se todo mundo estiver de cinto, a probabilidade de um ferimento é menor. Eu estou preservando a integridade física das pessoas. Então, nada mais justo do que eu estou valorizando a minha vida e dos demais. Da mesma forma, ao respeitar as regras de circulação, não ultrapassando no lugar proibido,
não excedendo a velocidade e não ingerindo bebida alcoólica antes de dirigir, o que eu estou fazendo? Eu estou me respeitando. Eu estou respeitando os demais usuários. Na realidade, eu estou tendo uma empatia. Ou seja, eu estou tendo para com os demais usuários aquilo que eu exijo. Será que eu, como usuário da rodovia, pastora Miriam, eu quero sair conduzindo meu veículo direitinho, mas eu aceito, será que eu aceito que um usuário esteja andando embriagado com seu veículo, fazendo uma ultrapassagem forçada e quase colidindo no meu carro? É um questionamento. Então, por isso a gente sempre coloca essa questão, né, de ter o respeito com a gente e com os demais. E esse respeito, ele advém da maneira como nós agimos. Esse agir com responsabilidade no trânsito, com cuidado no trânsito. Aumenta-se muito a circulação de veículos, é muito grande, então o cuidado tem que ser redobrado, né? Existem pessoas que circulam pela rodovia não com uma assiduidade grande, é esporádico. É aquele cidadão, aquela pessoa que normalmente anda mais dentro da cidade. E aí, num feriado, vai viajar. Esse cidadão tem que ter um cuidado um pouquinho maior, né? Porque ele não é acostumado com a rodovia e a rodovia guarda algumas surpresas que nem sempre são agradáveis, que são caminhões circulando muito próximo. Então, há necessidade de um cuidado maior, cuidar ao frear esse carro, se tem um caminhão pesado atrás. Então, grandes cuidados. Aquela questão, se não conhece bem o lugar, evitar andar à noite, né? Isso auxilia muito. A viagem à noite é mais fresquinha, é mais fresquinha, ela tem menos veículos circulando, só que a gente tem que fazer uma lembrança. A grande maioria das tragédias, dos grandes acidentes que acontecem, eles são à noite. Então, embora à noite nós tenhamos 40% dos acidentes, é menos da metade, mas quase 70% das mortes ocorrem nesse período noturno. Então a gente pede sempre um cuidado. Se não conhece, evita circular à noite, procura andar durante o dia. São dicas básicas assim, mas que auxiliam e muito. Certo. Leandro, você falou de uma coisa que para mim assim me chamou muito a atenção também. Quando a gente vai viajar, a gente não leva só coisas materiais, a gente leva também o cuidado com o outro, o cuidado com a vida, né? Isso é super importante. E eu gostaria assim que tu falasse um pouquinho mais sobre a questão da ingestão de bebidas alcoólicas, porque eu vejo assim que muitas vezes essa pressa por chegar e também a ingestão de bebidas alcoólicas, nós moramos num lugar onde as pessoas muitas vezes saem e para se sentirem alegres acham que precisam ingerir uma bebida alcoólica, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, a questão da quantidade de bebida que interfere, né, na nossa concentração, e assim a relação risco, uso de bebida alcoólica e direção. Perfeito. Assim, pastora Miriam, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, nós temos uma questão cultural muito grande, que é o consumo da bebida alcoólica. E o consumo da bebida alcoólica, ela não é proibido, a não ser para menores de idade. Não é proibido e a Polícia Rodoviária Federal ou qualquer órgão fiscalizador não interfere nesse quesito. A grande questão é dirigir um veículo automotor após beber. E não só dirigir um veículo automotor, eu diria o pedestre que sai embriagado, circulando, cambaleando por uma estrada, por uma via, o risco que causa. Então, isso não dá para tolerar. Mas por que isso? Para se ter uma ideia, no momento que uma pessoa normal, uma pessoa em torno de 70, 80 quilos, ingere uma garrafa de cerveja e sai caminhando, os reflexos dela diminuem cerca de 25% a 30%, certo? Agora, quando essa mesma pessoa ingere duas garrafas, cerca de 40% dos reflexos estão comprometidos, ou seja, ela está comprometida para circular a pé. No momento que essa mesma pessoa sai conduzindo o veículo, olha o risco.
Da mesma forma que existe um porte de arma, que as pessoas têm que ter uma autorização especial, uma questão psicológica a ser avaliada, quando se conduz um veículo, da mesma forma, a pessoa embriagada conduzindo um veículo é a mesma coisa que um embriagado com uma arma na mão. Está atirando para todos os lados. E sabe-se lá quem vai acertar. Repetimos, não é proibido beber bebida alcoólica. A questão toda está centrada no que se faz a posterior. A tragédia deixada por um acidente onde a bebida alcoólica está contida, não existe depois, não existe mais como reverter. Nós temos inúmeros casos que aconteceram aqui na nossa rodovia, onde pessoas embriagadas vieram causar uma fatalidade e tirar a vida. Nós tivemos uma situação há 2 anos atrás de um senhor embriagado, colidiu contra 2 veículos, matou 2 pais de família, deixou 2 crianças órfãos. Nem depois dele ter ficado em sã consciência, não vai resolver o problema. Resolve prender esse cidadão? Não colocou em status quo, não colocou a situação como estava. Então, a gente pede, assim, encarecidamente, os riscos são muito grandes em prol daquilo que a bebida pode dar. Então, vai dirigir, não bebe, ou vai de táxi, vamos ajudar os taxistas, vamos pegar uma carona, vamos se dividir um pouquinho, mas vamos pegar uma topique, isso, pastora, exatamente, evita isso aí, porque a tragédia acontecendo não tem mais o que fazer, né? A gente interfere, a pessoa embriagada que causa um acidente, uma fatalidade, ela mexe não só na vida dela, mas ela mexe na vida de várias outras pessoas, no aspecto sentimental, no aspecto da perda daquela pessoa amada que podia estar junto. Então a gente pede humildemente, assim, e com respeito, não conduza o veículo após ter ingerido bebida alcoólica, né? É isso. E uma pergunta que eu tenho também é assim, por exemplo, se eu estou dirigindo na 386 e percebo, né, às vezes paro para ir ao banheiro e vejo que a pessoa ingeriu uma garrafa de cerveja e ela pegou o seu caminhão ou o seu carro e ingressou na BR. E eu percebi isso. Eu posso fazer alguma coisa? Como é que eu procedo? Pode, deve. Pastora Miriam, esse é um ponto ótimo. Assim, vários casos nós tivemos de flagrância de pessoas embriagadas, traficando e outras situações através de uma atitude de cidadania das pessoas. Da pessoa ligar para nós. E como ligar? 191. O telefone da Polícia Rodoviária Federal é o 191. Ligue e procure dar características do local onde aconteceu e do veículo. Tá? Isso para nós é importantíssimo. Se vocês ligarem e disserem assim, tem uma pessoa que bebeu uma cerveja, mas não consegui identificar o veículo ou aonde está, onde esse veículo está, fica difícil para nós. Mas se conseguir identificar as características desse veículo e a característica do local, isso nos ajuda muito. Anotar a placa, talvez, se possível, se conseguir, né? A placa, fica perfeita a situação para a gente abordar. Nós vamos fazer todos os esforços para abordar. Acontecem situações da pessoa, antes de um ponto de abordagem, a pessoa acessar um imóvel, entrar num outro acesso secundário e a gente não tem a oportunidade. Mas sempre que nós temos a denúncia, é prioridade fazer essa abordagem. E por que isso? No momento que existe a denúncia, a gente faz a fiscalização mais incisiva com o intuito de, havendo risco, tirar essa pessoa de circulação. Quem sabe ali não estamos salvando uma vida, quem sabe ali a gente não está mantendo uma família íntegra, se tirarmos essa pessoa, esse condutor de circulação. E às vezes a pessoa não está embriagada, mas é uma pessoa que está muito nervosa no trânsito. É a gente parar para conversar, oferecer um copo d'água, explicar os riscos que ela está se colocando e colocando os demais usuários da rodovia, e nós teremos ali um condutor que vai sair mais adequado.
circulando adequadamente. Muito bem, Leandro. Eu acredito que nós tivemos aqui hoje contigo uma aula, né, de vida, de responsabilidade, né, de cuidado. E enquanto tu falavas, eu me lembrei da carta de Tiago, onde ele diz assim que a fé sem obras é morta, né? E eu acredito que também no nosso trabalho, também nas nossas relações, essa fé tem uma grande importância, né? Então nós conversamos aqui hoje com o inspetor Leandro Varholtz, da Polícia Rodoviária Federal. Ele tem um trabalho muito importante aqui para o Vale do Taquari, e para nós é uma grande alegria tê-lo aqui entre nós, nos dando essas dicas importantes, né, de cuidado nesse período de férias, a questão da responsabilidade, da ingestão de bebidas alcoólicas. Eu acho que a gente poderia dizer assim, né, Leandro, que a melhor bebida é a água, né? Com certeza, com certeza. Essa não tem problema, né? Perfeito. Então, Leandro, quem sabe tu pode deixar ainda uma última palavra para os nossos telespectadores, né? Uma última mensagem aí para essa época. Com certeza, pastora Miriam. A gente agradece, primeiramente agradecemos a oportunidade de sermos convidados para falarmos sobre um assunto tão importante cotidiano na vida das pessoas, que é o trânsito. E segundo, a gente deseja que todos tenham excelentes festividades agora nesse final do ano, e que todos vão e voltem ao seio familiar e todos festejem bastante, mas que tenham responsabilidade e muita no trânsito, porque o trânsito, embora seja um meio, ele pode fazer com que a gente não chegue no fim, ou seja, na nossa casa, na nossa família. Obrigada, Leandro. Um bom trabalho para vocês aqui da Polícia Rodoviária Federal, e que vocês também possam se sentir abençoados e guardados por Deus. Obrigada por estar aqui conosco no nosso programa Castelo Forte. Nós queremos agora conversar um pouco a partir de uma palavra bíblica do profeta Jeremias, o capítulo 31, uma palavra muito importante nesta época de férias. Nós ouvimos aqui a entrevista com o Leandro, e o profeta Jeremias, ele vem falar de algo muito importante, e ele diz assim: Deus diz através do profeta: nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo, e anunciem as minhas palavras nos lugares mais distantes da terra. Eu espalhei o povo de Israel, mas vou juntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda as ovelhas. Eu libertei os descendentes de Jacó e os salvei das mãos de uma nação mais forte. E eles vão chegar e vão cantar de alegria.
E eles vão se alegrar também com os meus presentes, os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. E eles serão como um jardim regado e terão tudo o que precisarem. Assim diz o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, no Antigo Testamento. Jeremias profetizou numa época em que o povo de Israel vivia em insegurança. Primeiro, eles estavam bastante estáveis em Jerusalém. Depois, eles foram deportados por Nabucodonosor para a Babilônia. Foi um tempo muito difícil, um tempo de insegurança, não somente política, mas também de insegurança na fé. Um tempo de muita dor para o povo de Israel, porque o povo que experimentou a liberdade, agora experimenta a escravidão. E quando eu li esse texto do profeta, eu me lembrei da minha própria vida, das situações de sofrimento, de dor, pelas quais eu também passei. E passo a cada dia. E também me reportei a Paulo Freire, quando ele diz em seu livro Pedagogia da Esperança, que esperança vem do verbo esperançar, e que esperança é muito mais do que esperar algo, simplesmente parados, como uma mulher espera o seu príncipe encantado que chega num cavalo branco. Esperançar para Paulo Freire é ir à luta. Esperançar para Paulo Freire é não ficar parado, é agir. E o que o profeta nos diz? Ele nos diz que nós temos um Deus que age. Então ele é um Deus que nos esperança na vida. É um Deus que não nos deixa sós. E isso o povo de Israel experimentou. Ali, nesse texto, Jeremias vai dizer que Deus, ele ajunta as pessoas e que ele guarda como um pastor guarda as ovelhas. Essa é a grande diferença da esperança que vem de Deus. Porque Jeremias vem falar aqui de um Deus que age na história em cuidado, acima de tudo, e em dar a nós aquilo que é essencial, não de mais, nem de menos. Ele vai dizer no versículo 12 que as pessoas, o povo de Israel vai se alegrar com os presentes, com vinho, azeite, cereais e gado. Coisas tão elementares para a manutenção da vida. E isso é tudo que eles precisam e é isso tudo que também nós precisamos para viver. Quando eu li também este texto, eu me lembrei do criador da morfina, que é um alemão chamado Friedrich. E ele deu esse nome de morfina à medicação que tenta controlar a dor, porque morfina deriva da palavra morphos, que significa sonho. E realmente, uma vida sem dor e sem sofrimento é um sonho. Ela é um sonho e também é difícil para aquele que crê. Também foi difícil para o povo de Israel a partir do profeta Jeremias. Mas nós sabemos que nos sofrimentos e na dor, nós temos quem nos carrega. Nos sofrimentos e na dor, nós temos quem nos dá o essencial. E o cuidado é sim vivermos o Natal. Agora, estamos aqui ao lado do nosso pinheiro, em nossa igreja. Parece que a tarefa do Natal quase está acabando. Não. É agora que a tarefa do Natal começa. É agora que Deus nos chama, tal qual chamou Jeremias, para cuidar dos que precisam. É agora que Deus nos chama para estar ao lado dos que sofrem. É agora que Deus nos chama para a liberdade e para o compromisso com a fé. É agora que Deus nos dá a grande tarefa do Natal, que é levar Cristo e seu amor às pessoas que nos cercam, que é anunciar em nome de Deus a salvação e o perdão.
queridos amigos, queridas amigas, é um desafio viver a partir desse Deus que é essencial em nossa vida. Mas é um desafio carregado de esperança. Assim, que a paz de Deus guarde a vocês, que a bênção de Jesus Cristo, nascido em Belém, carregue a vida de vocês na humildade da manjedoura, e que a bênção do Espírito Santo nos una numa só família. Amém. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.